Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno. A Lua está lá no signo de Touro, onde ela é muito bem recebida, onde ela fica muito feliz, né? Touro é o signo que dá exaltação à Lua. Então ela se sente lá super confortável. E Touro é um signo governado pela Vênus, que tem essa ideia aí da Vênus, né? Dos prazeres. A Vênus está em Touro. Essa lua hoje enxerga Júpiter, que também está confortável em Câncer. Então hoje é um dia assim, é como se fica toda aquela turma lá em Áries, sabe assim, você passou pela fogueira, para todo mundo lá, naquela ansiedade e tal, e você encontrou um lugar que é um quarto maravilhoso, com massagem, filmes para você assistir, pessoas que você gosta. Então assim, esse dia é um respiro no meio do fogaréu que está o céu. Então aproveite esse dia para estar com quem você gosta, para fazer uma massagem, para comer bem. Se você namora, então namore, sabe? Se você pode dar uma volta, contemplar aí a beleza que tem nas coisas, contemplar a possibilidade, né, de sair, de passear. Então é um dia assim, Touro é um signo de terra, então tem a ver com essa ideia da matéria, né, da gente experienciar estar vivo, fazer coisas que só estando vivo a gente consegue desfrutar, vamos dizer assim, essa frase foi estranha, né? Tipo coisas concretas, coisas que a gente, dos sentidos, né? De sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir o abraço, do tato, da audição e coisas assim. Você pode também ouvir o seu disco favorito, sabe? Prestando atenção, ouvindo de novo, quando a gente fica se deliciando com uma música. Enfim, coisas assim. É meio esse o dia. Aí, nessa paralela, estou aqui, ainda aceito, claro, né? A lua nova é um bebê, a lua entrou na fase nova ontem, então você pode encomendar seu jogo da alunação. Estou nesse outro lugar, que é aqui que eu faço os jogos da alunação, e hoje é aniversário da Olivia. Olivia maravilhosa, tudo de bom, muitas alegrias para você, feliz retorno solar. E a Olivia escolheu o tarô do Mago Hipster, que eu amei, que é esse tarô, que é um tarô que eu amo, primeiro porque ele é o meu tarô oficial de atendimento, e depois porque nesse tarô tem o Mago Hipster. Quem me segue desde a pandemia sabe que o Mago Hipster é das minhas cartas favoritas, é o meu crush no tarô. Eu tenho outros crushes, mas ele é o principal. E sempre que ele sai, quando ele sai, né, ele traz muita sorte. Esse é o Mago Hipster, vamos torcer para ele sair hoje. Tá certo? Então, Olivia, obrigada pela escolha e tudo de bom para você. Rubi, chega aí. Rubi nunca vem aqui, né? Mas parece não estar muito disposto também. Então, vamos lá. Um conselho para nós. Xararam. O Imperador. O Sol, faz tempo, né? Espera aí, vou até embaralhar de novo. E a morte. Bom, então aqui temos, né, um conselho pra gente se firmar. O Imperador é meio assim, resolva seus BOs aí. Então, é uma carta da gente lembrar que a gente consegue resolver as coisas, é uma carta de segurança. E daqui, olhar para o Sol, então é de alguma forma olhar as nossas certezas, olhar as coisas que para nós são evidentes, olhar o que está posto. E ao mesmo tempo é curioso, porque em seguida vem a morte, como se falasse assim, e ver do que está posto o que não é mais, né? Então, assim, também assim, se permitir que as certezas mudem de lugar. Tem uma música do Cícero, né, que tem esse verso. Então, assim, as certezas não precisam ser eternas. Então, aqui eu acho que tem, primeiro, um conselho para a gente mudar, pelo menos se abrir para a possibilidade de mudar as certezas de lugar. Acho que aqui tem
um embate, talvez, ou no mínimo um encontro, né? A morte e o imperador estão indo em direção ao sol. Então, e aqui parece que eles viram crianças, né? Quando o sol tá forte, talvez eles se veem como o mesmo. No fim das contas, todo mundo é isso, né? Um corpo. Ainda que você esteja num papel de imperador, ainda que você esteja podando alguma coisa, no fim das contas somos pessoas. E aqui é um pouco, talvez, a gente enxergar a semelhança da gente com as pessoas que são tão diferentes. Olha, eu acho que o Rubi vem. Traz aqui, Rubi. Traz aqui o negocinho. E vem aqui, você nunca vem. Nossa, Rubi, isso é muito difícil. Desculpa. E também uma ideia, assim, de priorizar, não, né? De colocar como protagonista aqui essa carta do sol. Afinal de contas, o que é, né? Na hora do vamos ver, na hora do sol iluminar tudo, o que tá posto, o que é mais importante para você. Então, acho que é um conselho que fala um pouco sobre isso, assim. E de lembrar que a gente pode, sim, ser imperador e, ao mesmo tempo, ser morte, sabe? Porque, assim, o tempo todo a vida tá mudando. Por mais que a gente queira, que a gente tenha um mínimo de controle e tal, né? Tem pessoas que... A maioria das pessoas amam estar no controle, inclusive eu. E não ter, assim, muita novidade, não inventar muita coisa, ter uma estabilidade, né? Uma palavra melhor que controle. E que a gente pode ter o controle, só que o controle também tá sempre meio junto com a morte, porque o tempo todo a gente tá morrendo e renascendo. Não a gente, mas as coisas, ou como a gente era o ano passado, agora a gente não é mais, né? Então acho que é um pouco sobre isso. E aqui parece que o imperador fica se protegendo com esse cetro aqui. Mas será que vai dar certo? Né? O outro aqui tem uma foice. Então é um pouco isso, assim, talvez se abrir para ficar em paz com as coisas que estão indo embora. Pode ser isso também. Tá certo? Tá muito longo esse vídeo, eu não vou tirar um arcano menor hoje. Um beijo, bom dia.